Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje. Em defesa dos trabalhadores, a CUT continua na luta. Combate-se a corrupção privatizando aquilo que é público. Nós não temos dúvida de que existe esse ataque à universidade, uma universidade que se posicionou desde o ano passado contra a PEC 241, que era o congelamento dos investimentos por 20 anos, uma universidade que tem se posicionado na defesa de continuar pública e não ir sendo sucateada e resistindo ao sucateamento, à diminuição de recursos, como está acontecendo. Profissionais da educação na luta por seus direitos. Acompanhe agora a nossa agenda de lutas. Choque de realidade. Em defesa dos trabalhadores, a CUT continua na luta. Por que condução coercitiva? Por que um aparato policial tão exagerado? Mais de 100 policiais na condução de 8 servidores da UFMG. Por que não permitir que reitores, vice-reitores e uma servidora levados coercitivamente pudessem ser acompanhados de seus advogados? Esses foram alguns questionamentos feitos no último dia 6 de dezembro pela presidenta da CUT Minas e coordenadora geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, durante coletiva de imprensa. A gente trazer o contraditório e questionar esse tipo de operação que mobiliza dezenas de policiais, gasta recursos públicos numa operação, conduz coercitivamente pessoas que não se negaram a prestar qualquer esclarecimento, transforma um procedimento interno da universidade em suposta fraude, sem que o contraditório seja feito. Então, o objetivo nosso, ao chamar essa coletiva, é exatamente de forma objetiva trazer isso e já trazer um posicionamento público nosso de contestação a esta operação da Polícia Federal. Aqui em Minas Gerais, a gente tem fatos que mereceriam operações, como 450 quilos de cocaína no helicóptero, como helicóptero abastecido com recursos públicos, como um helicóptero que era pilotado por uma pessoa que recebia, que era vinculada aqui como funcionário da Assembleia Legislativa, enfim. Existe hoje uma seletividade. E eu quero também lembrar que a UFMG é uma universidade que tem se posicionado na luta pela continuidade da universidade pública. Na nossa avaliação, além de se tornar tudo um espetáculo, da forma como nós estamos enfrentando, muito semelhante a Santa Catarina, existe uma ação de associar a universidade à ideia da corrupção e, portanto, combate-se a corrupção privatizando aquilo que é público. Nós não temos dúvida de que existe esse ataque à universidade, uma universidade que se posicionou desde o ano passado contra a PEC 241, que era o congelamento dos investimentos por 20 anos, uma universidade que tem se posicionado na defesa de continuar pública e não ir sendo sucateada e resistindo ao sucateamento, à diminuição de recursos, como está acontecendo. Então, está tudo interligado e por isso a nossa rápida reação. A condução coercitiva, ela se justifica, todos os operadores do direito sabem disso, quando há alguma negativa e o que não aconteceu. Então, o nosso posicionamento aqui é muito firme e a representatividade dessa mesa diz disso. Entidades sindicais e servidores da Universidade Federal de Minas reagiram imediatamente à Operação Esperança Equilibrista, que, segundo informações da Polícia Federal, investiga desvio de recursos públicos na construção do Memorial da Anistia Política do Brasil, um projeto financiado pelo Ministério da Justiça e executado pela universidade. A coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, Sindifes, Cristina Del Papa, repudiou a ação da Polícia Federal. É importante esclarecer para vocês o seguinte, nem os docentes, reitores que foram presos ou detidos coercitivamente, nem a comunidade universitária e nem os advogados tiveram acesso a nenhuma informação do processo. Ninguém sabia que esse processo existia, os advogados não tiveram acesso aos autos e as pessoas que foram detidas coercitivamente não puderam ser acompanhadas por advogados.
Então isso tem que ficar muito claro, né? Nós, da comunidade universitária, assim que soubemos de tudo o que estava acontecendo, a partir de 7 horas da manhã, eles foram à casa, né, de cada um deles para poder levar coercitivamente. Assim que os grupos de zap, telefonema começaram, nós fizemos uma articulação política, municipal, estadual e nacional. Por isso estamos aqui hoje, né? Nós ligamos para a CUT, ligamos para todo mundo que podia nos auxiliar, e também nacionalmente, e nós começamos então com uma mobilização para ir para a porta da PF. Nós tivemos ações na Universidade Federal do Paraná, nós tivemos ações na Universidade Federal de Uberaba, e agora na UFMG. Então não é uma coisa sozinha. Todas as pessoas que foram detidas têm residência fixa em Belo Horizonte, são todos professores da UFMG que dão aula. Então, portanto, se não achasse em casa, eles estariam lá dentro da UFMG. E aí, então, o que a gente vê é essa atitude de tornar tudo um espetáculo, né? Mas eu acho importante também a gente dar o nosso recado, dizer que a comunidade universitária é contra a ação como foi feita pela Polícia Federal. Nós não somos contra a justiça, desde que ela seja uma justiça real e que dê condições à ampla defesa e ao contraditório, né? E o acompanhamento de um advogado, porque senão você não está num Estado democrático, né? Mas é importante dizer que nós, da comunidade universitária, nós não vamos aceitar tudo isso que está acontecendo. A professora do Departamento de Medicina Preventiva da UFMG, Eliola Gorgel Andrade, lamentou a falta de informações da Polícia Federal sobre a ação realizada no campus da UFMG e disse que esse golpe vem acontecendo desde 2015. Na verdade, a UFMG vem, dentro do Conselho de Reitores, assumindo posições inequívocas de defesa da universidade pública, né? A realização da SBPC em julho, na UFMG, quem pôde assistir viu que transformou-se a reunião também numa grande manifestação em defesa do financiamento da ciência e tecnologia no país, duramente atacada nesse governo, e em defesa da universidade pública. Então, nós da UFMG estamos muito conscientes da importância dessa luta e do papel que a UFMG tem nesse momento no cenário das universidades públicas federais. De outro lado, queria agora, tocando o ponto do processo em curso, eu também reforçaria, eu acho, de um cinismo, né, a operação policial ser chamada de esperança equilibrista, exatamente em alusão a uma música que nos é muito cara, quem viveu a ditadura nesse país, né, que falava exatamente daqueles que estavam fora do país pela ditadura e clamava pela anistia. E exatamente esse processo vem em cima de um projeto que a UFMG encabeçou e titula como sede do memorial da luta pela anistia nesse país, portanto, da luta contra a tortura, da luta contra o governo militar que vivemos aqui durante os 25 anos. E eu acho que, se alguém perguntar, há uma motivação política, eu acho que a Polícia Federal está dando mostras disso ao chamar a operação de esperança equilibrista, num sentido talvez bastante direto, né, de nos golpear, né, aqueles que conquistamos a anistia duramente, numa dura luta, né, nesse país que levou toda a nossa juventude. E acho que esses dois vetores, né, da luta contra o que a UFMG representa, na luta pelas liberdades democráticas nesse país e na luta pela universidade pública, pelo ensino gratuito e democrático no país. Todos sabem que as universidades hoje têm uma dotação orçamentária muito restrita em relação às responsabilidades que têm. Nós somos a terceira universidade nesse país, a primeira em alguns rankings, né, de pesquisa e ensino, e nós fazíamos essa universidade ao peso também do trabalho de docentes, técnicos e estudantes. Todos sabem que a dotação orçamentária é restrita e o que hoje
realmente mantém as universidades públicas são dotações de projetos conquistados em editais públicos ou junto a fundações e organizações internacionais que financiam projetos de pesquisa e iniciativas de estudos dentro das universidades públicas. Os senhores podem investigar o orçamento, e eu falo com conhecimento, por exemplo, a Faculdade de Medicina, a dotação orçamentária dela é menor do que pelo menos 2 outras fontes que são núcleos de pesquisa financiados por orçamentos públicos também, ou mesmo parceria com entidades internacionais. Eles são muito importantes. Eles são parte hoje não só da formação de ensino e pesquisa, mas de sustentação da universidade materialmente. Né? É por onde a gente consegue renovar computadores, né? Que basicamente todos esses projetos nós temos muitas restrições para fazer gastos, né? Fora de rubricas aprovadas, e essas rubricas são, em geral, escopos, né, que os projetos, ao serem financiados, têm, com muito pouca flexibilidade de gastos. Então, eu imagino, nunca participei do projeto memorial, estou tendo informações mais atuais nesse momento, mas eu tenho certeza que ele sofre dos mesmos problemas com os quais os nossos projetos, em geral, enfrentam. Né? Nós aprovamos projetos e depois temos grandes dificuldades para fazer andar o processo de pesquisa com o que foi aprovado, porque muitas vezes você tem situações como agora eu fui informada pelo informe do NACIF, que o projeto memorial teve um grande problema, porque ao se pensar a sede no coleginho, né, como a gente sempre chamou, o prédio ao lado da antiga Fafiche, na Rua Carangola, o prédio tinha problemas estruturais e houve que fazer-se aditivos nesse projeto. E, portanto, imagino que quem estava na direção, e aí é importante também chamar a atenção, o projeto ele é institucional, ele não é um projeto pessoal de um ou outro professor, tanto que por esse efeito institucional, o professor que estiver na vice-reitoria é o responsável pela coordenação do projeto memorial. Que qualquer decisão que tenha sido tomada antes pela Heloísa, professora Heloísa Starling, que na condição de vice-reitora foi uma das idealizadoras desse projeto, pelo compromisso que ela tem, pelo seu próprio perfil de pesquisa, é uma pesquisadora das questões sociais e políticas, né, na história do Brasil, com importante obra publicada, todos devem reconhecer, e, portanto, a Heloísa, quando foi vice, era coordenadora. Também a professora Roxane, da minha própria faculdade, também foi vice-reitora, portanto, teve também suas responsabilidades na coordenação. E agora a professora Sandra, que está em final de mandato como vice-reitora e é a nossa reitora eleita recentemente em eleições democráticas realizadas na UFMG. E, portanto, eu imagino, e hoje, especialmente chamada por esse grupo, eu tive a oportunidade, entramos com os jornalistas na coletiva que foi dada pelos delegados da Polícia Federal e com a presença de procuradores da Controladoria Geral da União, da CGU. E foi interessante porque a gente acabou também podendo interferir no relato, e eu estava dizendo para os meus colegas há poucos momentos, se eu não tivesse ido lá, eu não acreditava no inacreditável que está sendo essa denúncia. Ouvindo o delegado expor, fazer a exposição de motivos, era impressionante. A vagueza, a generalidade da denúncia, mas a precisão na punição e na criminalização, como disse a Beatriz há pouco, né? A denúncia é de formação de quadrilha. Agora, as provas estão por ser produzidas. A CGU, que é um órgão controlador da União e, portanto, responsável pelo esclarecimento de processos administrativos dos órgãos federais, não abriu a boca na exposição de motivos. E era preciso perguntar por que
que a Controladoria Geral da União, tendo a responsabilidade de esclarecer processos administrativos na administração pública federal, passou nesse momento esse processo para a Polícia Federal, com tamanha vagueza, sem provas estabelecidas. A estudante Ana Carolina Vasconcelos, do Diretório Central dos Estudantes da UFMG, afirma que a ação arbitrária contra a universidade é uma resposta à mobilização dos estudantes e dos servidores no enfrentamento a esse governo golpista. A reflexão que nós temos feito, assim, né, e que tem sido a reflexão que tem pairado em todos os estudantes da UFMG que atuam no movimento estudantil, né, que se colocam em luta dentro da universidade, é que isso faz parte, né, isso é uma das cenas, né, faz parte desse contexto de golpe que a gente vive no nosso país hoje, assim, né. A gente entende que a UFMG, no último período, né, não deixou de se posicionar em momento algum em defesa da universidade pública, contra, né, as tentativas de retirada de direito do governo Temer, né. Foi uma universidade que durante o ano passado teve seus 3 segmentos em greve, professores, técnicos administrativos e estudantes. Foi uma universidade que teve praticamente todas as suas unidades ocupadas contra a PEC 55, contra os cortes, né, contra o congelamento de investimento em educação. Foi um reitorado que em diversos fóruns, né, denunciou, nunca deixou de denunciar, né, a forma como esse governo tem tratado a educação pública no nosso país, né, e a situação de calamidade que a gente vive hoje nas universidades federais, assim. Um conselho universitário que se posicionou também, né, em defesa da universidade pública e contra os cortes de verba, contra o congelamento do investimento em educação, e que se colocou, né, tem se colocado durante todo esse período, né, enquanto à frente mesmo está fazendo essa disputa e de estar colocando que não é assim que se deve tratar a educação pública no nosso país, né, que não é assim que se deve tratar um bem que é do povo brasileiro, que são as universidades federais, assim. Então, pra gente fica muito nítido que essa ação, né, é uma resposta a tudo isso, assim. É uma resposta ao fato da gente estar conseguindo se movimentar, da gente estar conseguindo apresentar propostas diferentes, assim, da gente estar conseguindo fazer as denúncias que são necessárias, assim. Então, quando acontece uma ação arbitrária nesse sentido, é uma forma de responder a tudo isso e tentar frear esse processo, né? Tentar fazer com que os professores se sintam coagidos, tentar fazer com que a próxima reitoria que assuma também se sinta coagida. A gente acabou de passar na UFMG por um processo de eleição de reitoria, na qual 2 das 3 chapas, né, o debate central era com relação ao projeto de universidade, era com relação a como vai ficar a assistência estudantil agora nesse contexto de crise, era com relação à defesa da universidade pública. Nós estamos passando por esse processo, assim, né? E isso é uma tentativa de frear isso, assim, né? A resposta que nós temos que dar, assim, é de não frear, assim, é de continuar fazendo a disputa necessária, de continuar fazendo as denúncias necessárias, de continuar avançando, né? Para que a nossa universidade saia, né, consiga continuar fortalecida nesse processo, assim, né? Deputados estaduais também se manifestaram sobre a ação da Polícia Federal. De acordo com o deputado Rogério Correia, primeiro secretário-geral da mesa diretora da Assembleia, essa é uma etapa nova do golpe no Brasil, com interferência política no âmbito acadêmico. Tenho receio disso, uma nova etapa do golpe no Brasil. A perseguição política via policial. Por que eu falo isso? Esse delegado que o Temer colocou disse outro dia que uma mala de dinheiro não é prova suficiente para condenar o Gedel, porque isso vai levar o Temer. Todo mundo sabe que aquela mala era para o Temer. Que engraçado. Uma mala de dinheiro não tem nada a ver, não prova absolutamente nada. Mas como a professora Iola colocou, algo completamente genérico e administrativo leva-se a uma condição coercitiva e a desmoralização de um reitor, de uma reitora e de uma universidade pública brasileira. De resistência ao desmanche da educação pública brasileira, que já começam a desmanchar a educação pública brasileira há muito tempo, mas a universidade é a primeira que sofre, porque os gastos, que eles chamam de gastos, da universidade, para eles são muitos, é preciso enxugar e, ao mesmo tempo, é preciso cobrar mensalidade e terminar com a escola pública de 3º grau. Ora, é óbvio que isso tem a ver. Então nós começamos a ter uma interferência política dentro da universidade que é nítida. Dizia respeito à anistia, e que nos é muito caro da luta que todos tivemos nessa época. Então, pessoal, nada disso é semelhança. Infelizmente, nada disso é semelhança. A Polícia Federal está a serviço do golpe.
Agora isso está ficando cada vez mais claro. E se nós não nos unirmos, não mobilizarmos, isso não tem paradeiro, isso não para. O deputado estadual Cristiano Silveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, citou a morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, ocorrida no dia 2 de outubro em Florianópolis, e disse que não houve um suicídio, mas sim um homicídio. Ele não se tirou da escada, ele foi empurrado na escada, de mãos invisíveis. Mãos invisíveis estão permeando instituições, lamentavelmente, aquelas que deveriam ser as zeladoras do Estado democrático, de direito, do amplo direito de defesa. Essas instituições passam então a cumprir um papel lamentavelmente perverso no nosso Estado. Então, quando o deputado Rogério me ligou, compartilhando da angústia da situação, nós tivemos o posicionamento de fazer essa audiência pública. Foi aprovado um requerimento na manhã de hoje. Uma vez aprovado o requerimento, nós vamos alinhar com o autor do requerimento e a presidência a melhor data para a realização, e acho que vai ser importante, quem sabe, uma oportunidade para a polícia vir se explicar, dizer para nós e para a sociedade mineira quais foram os motivadores, os elementos, as provas, né, que motivaram essa operação. Ainda que não vejo que conseguirão justificar a condução coercitiva, e sabemos em quais condições elas podem acontecer, mas ainda assim, como audiência pública, seria interessante ouvi-los, né? Quando se busca a verdade, se busca sobre todos os aspectos de um determinado fato, e não temos problema em convidá-los para vir aqui para poder falar para nós quais foram esses motivadores. Também o judiciário, né? Porque se houver um mandato, é importante que se saiba quais foram os elementos apresentados que subsidiaram a decisão do Poder Judiciário em determinar esses mandatos. Se foi incumprimento de um mandato, então o que motivou esses mandatos? Então a professora que coloca, a preocupação aumentou ainda mais, né? Se aquilo que foi informado se reduz à questão de um livro, vamos dizer assim, né, porque foi a melhor justificativa que eles conseguiram trazer, a preocupação ela nos fica ainda maior. Então, o que eu queria dizer é que nós não podemos ignorar o que ocorreu. Nós precisamos tratar esse assunto. Nós precisamos saber a fundo o que foram esses motivadores. E volto a dizer novamente, a preocupação do que tem ocorrido. Olha, o Rogério lembrou muito bem o novo chefe-geral da Polícia Federal. Tem a questão dele dizer que uma mala não seria motivo suficiente para incriminar alguém, né? Imagine quantos políticos corruptos, traficantes, sonegadores vão ficar à vontade para transportar suas malas, já que o próprio delegado diz que isso não é suficiente. E olha que essa mala que ele se referia estava lastreada de uma gravação de um áudio, né? Não era só a mala, tinha um áudio que corroborava com aquilo que tinha sido apresentado. Bem, mas não foi suficiente. Também sabemos que o delegado, pelo que parece, participou de manifestações, né, contra um determinado governo, mostrando claramente uma posição ideológica. É evidente que no Estado democrático todos podem ter as suas preferências, suas opções. É assim que deve ser, mas aqueles que estão em órgãos de mecanismo de controle, de fiscalização, precisam tratar isso com algum zelo, porque senão sempre vai parar a dúvida da parcialidade do que tem ocorrido. Então eu quero dizer que a Comissão de Direitos Humanos vai acompanhar os fatos, junto com a Frente Brasil Popular, com os sindicatos, movimentos populares, com a comunidade acadêmica da UFMG, e nós queremos esclarecimento disso. Não pode passar em branco. Os parlamentares consideraram a operação arbitrária e abusiva. Os deputados vão convocar uma audiência pública para saber os motivos das conduções coercitivas na manhã do dia 6 de dezembro. O líder da maioria da Assembleia Legislativa, deputado estadual André Quintão, se solidarizou com toda a comunidade acadêmica. Nós sabemos que todos nós, instituições públicas, agentes políticos, instituições do Executivo, do Legislativo, estamos sim submetidos à legislação, ao controle social, ao controle público, aos órgãos de acompanhamento, investigação e fiscalização. Agora, nós sabemos também que temos um Estado democrático de direito e legislações a serem respeitadas. E, nesse sentido, demonstrar também que a nossa solidariedade às pessoas que foram conduzidas coercitivamente, porque são pessoas sérias, pessoas que têm uma história acadêmica, intelectual e política a serviço de Minas e do Brasil. E aqui já foi relatado, a Comissão de Direitos Humanos, presidida por um deputado do PT, atendendo a um requerimento do deputado Rogério Corrêa, vai fazer esse debate de maneira pública aqui na Assembleia, porque nós temos que repor essa história para Minas Gerais. Segundo o deputado estadual Geraldo Pimenta, qualquer ataque e agressão ao UFMG fere todos, por ser a universidade um patrimônio público nacional. Dizer que a UFMG, que está fazendo 90 anos esse ano,
e que está sendo homenageada aí nos 4 cantos de Minas, pela produção científica que tem, pela importância que tem no país, em Minas Gerais, é um patrimônio do povo mineiro e do povo brasileiro, sabe? E que qualquer agressão à universidade, à comunidade acadêmica, qualquer agressão a seu reitor, a sua reitora, a seus professores, é uma agressão a todos nós, porque é um patrimônio nosso e que nós não vamos permitir que a UFMG seja agredida dessa forma. A Frente Brasil Popular destacou em nota que a operação denominada Esperança Equilibrista ocorre em tempos de golpe no Brasil, como tem sido prática desse governo golpista. Diz ainda que a atual operação tem o objetivo de desmoralizar a universidade pública, o pensamento crítico, a educação e a pesquisa acadêmica brasileira. A ação é um claro recado ideológico e ataca uma obra fundamental para a defesa da democracia e a cultura democrática brasileira. Atualidade. Foi realizado um ato em defesa da UFMG e do Memorial da Anistia, no último dia 10 de dezembro, em Belo Horizonte. Mais de 2.000 pessoas participaram da mobilização que aconteceu em frente ao Coleginho, no bairro Santo Antônio, zona sul da capital mineira, onde funcionava a Faculdade de Filosofia e Letras da UFMG, Fafiche. A manifestação contou com representantes de várias entidades, políticos, movimentos populares, estudantis e sindicais que saíram em defesa do Estado Democrático de Direito e repudiam o ataque da Polícia Federal contra a UFMG e o Memorial da Anistia. O ato foi encerrado com abraço simbólico do espaço que abrigará a sede física do Memorial da Anistia Política do Brasil. As obras foram interrompidas com a suspensão da verba para sua construção pelo governo Michel Temer. Porém, foi construído um memorial virtual com vasto material histórico e didático sobre a luta pela democracia no Brasil, que pode ser acessado pelo seguinte endereço: www.memorialanistia.org.br. Calendário de lutas. Acompanhe agora a nossa agenda de lutas. 6 de dezembro de 2017. Esse foi um dia de luta, de paralisação dos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais, que logo cedo se mobilizaram na cidade administrativa em Belo Horizonte, sob coordenação do Sindiúti. Uma das estratégias para chamar a atenção e pressionar o governo do estado pelo cumprimento dos acordos assinados com a categoria foi o bloqueio de todas as entradas da cidade administrativa. Com palavras de ordem, os profissionais da educação cobraram do governo o pagamento do 13º, reajuste de 2017 do piso salarial, pagamento dos salários em dia e o cumprimento dos acordos. Caravanas de todas as regiões do estado participaram desse dia de paralisação na capital mineira. Momento CUT Minas. A Central Única dos Trabalhadores informa que se mantém atenta às iniciativas do governo federal, que insiste em colocar a reforma da Previdência em votação no Congresso Nacional. O presidente da CUT Brasil, Wagner Freitas, diz que o Brasil vai parar se esse governo insistir em aprovar essa reforma. Em Minas Gerais, a Central tem feito um trabalho de esclarecimento e de informação à sociedade. Cartazes, outdoors e um material divulgado em redes sociais questiona: você votaria em quem retira os seus direitos? Esse material tenta dialogar com as pessoas e, ao mesmo tempo, pressionar os deputados indecisos a não votarem a favor da reforma da Previdência. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.